Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra que eu transmito nos meus endereços telemáticos. Você pode digitar Paulo Roberto Maciel e vai chegar ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Paulo Roberto Maciel Maciel. Ou então vá direto ao Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 ou YouTube, @Paulo Roberto Maciel Maciel 7919. No YouTube tem mais de 11 mil vídeos para você usar com responsabilidade. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 15 de junho de 2025, domingo, dentro da 11ª semana do Tempo Comum, é a comemoração da Santíssima Trindade, a solenidade, missa solene. Domingo, 15 de junho. Vamos aos dados aqui passados pela Igreja Católica Apostólica Romana. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui com o lenço no pescoço. No rito temos a missa própria com glória, o creio, prefácio próprio e o ofício da solenidade. Ok? Temos uma explicação também sobre a Santíssima Trindade. Ela guarda um extraordinário segredo, cuja revelação manifestará ao mundo a máxima realeza de Cristo nesta terra. Felizes, mil vezes felizes as almas, as quais o Espírito Santo o der a conhecer. Felizes os que têm manifestações extraordinárias de Deus. Bendito seja o Pai, Criador, o Filho Salvador e o Espírito Santificador. Celebremos com alegria a solenidade da Santíssima Trindade, que nos apresenta e nos faz viver o mistério do Deus comunhão. Deus comunhão. 3 pessoas numa só. A profissão da fé trinitária é o sinal que nos identifica como cristãos. Primeira leitura do livro dos Provérbios, capítulo 8, versículos do 22 ao 31. Assim fala a sabedoria de Deus. O Senhor me possui como primícia de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade foi constituída, desde o princípio, antes das origens da terra. Fui gerada quando não existiam os abismos, quando não havia os mananciais das águas, antes que fossem estabelecidas as montanhas, antes das colinas fui gerada. Ele ainda não havia feito as terras e os campos, nem os primeiros vestígios de terra do mundo. Quando preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava a abóbada sobre o abismo, quando firmava as nuvens lá no alto e reprimia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, de modo que as águas não ultrapassassem suas bordas, lançava os fundamentos da terra, eu estava ao seu lado como mestre de obras. Eu era seu encanto, dia após dia, brincando, todo o tempo em sua presença, brincando na superfície da terra e alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial, Salmo 8º, tanto na Bíblia Vulgata quanto na Hebraica de Jerusalém. Versículos 4 ao 5º, 6º ao 7º, 8º ao 9º, refrão 2º. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Repitamos. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de artista, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos: Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor, vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés
lhe pusestes. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Repitamos: ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Agora a segunda leitura. Leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos do 1º ao 5º. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a constância leva a uma virtude provada, a virtude provada desabrocha em esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Evangelho, escrito por São João, discípulo amado, capítulo 16, versículos do 12 ao 15. Vamos recepcionar o Evangelho primeiro, vamos aclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Divino, ao Deus que é, que era e que vem, pelos séculos. Amém. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, vamos saber um pouco mais sobre esta celebração, esta solenidade. Vamos ver o que diz o Frei Germano Gesser, do Anuário Folhinha Sagrado Coração de Jesus. Para o Papa Bento XVI, fazer o sinal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo se distingue como o abraço de Deus ao ser humano. Ele abraça todo o ser, corpo e alma, e tudo é consagrado em nome de Deus uno e trino. O sinal da cruz é bastante presente em nossa vida cotidiana. Apesar das nossas fragilidades e misérias, não estamos sós diante de nossos problemas e conflitos. Não vivemos esquecidos. Deus é nosso Pai. E o grande presente que Deus deu ao mundo é o seu Filho, que nos contou como é o Pai. Olhando para ele, vemos o Pai que nos enviou o Espírito Santo, Senhor e Doutor e doador da vida. Nos enviou o Espírito Santo, Senhor e doador da vida. E no dizer do Papa Francisco, a festa da Santíssima Trindade faz-nos contemplar o mistério de Deus, que incessantemente cria, redime e santifica, sempre com amor e por amor. Temos um texto também do Padre Paulo Basaglia.
Basália. Na solenidade da Santíssima Trindade, celebramos a união que construímos na comunidade de fé, união que tem como fundamento a comunhão existente no próprio Deus. No Evangelho, Jesus havia acabado de falar aos discípulos sobre sua partida e ficaram tristes, pois não tinham entendido o que significava essa partida. Jesus estava falando do cumprimento de sua missão, da decisão de entregar-se até a morte para deixar com seus seguidores o Espírito da Verdade. E o que é este Espírito da Verdade? A palavra verdade, na Bíblia, tem o sentido de fidelidade, ou seja, somos verdadeiros ou falsos à medida que somos fiéis ou infiéis. Mas fiéis a quem e ao quê? Fiéis ao próprio Jesus e à missão que ele veio revelar, revelando o próprio Deus. É esse espírito de fidelidade presente no Filho e em nós que nos permite continuar hoje a missão do Mestre. Somente o Espírito da Verdade, diz-nos Jesus, pode nos conduzir à plena verdade, pois Deus, na comunhão e no amor de suas três pessoas, é um mistério que não conseguimos compreender plenamente. Dia a dia, animados pelo Espírito, construindo e vivendo relações de amor e fraternidade, podemos ir experimentando e compreendendo o amor de Deus, sendo fiéis àquele que nos mostrou plenamente o que significa amar. E isso em meio a tantas situações de escuridão e morte que Jesus enfrentou e venceu. E também nós somos chamados a enfrentar e vencer. O espírito da fidelidade, portanto, permite-nos recordar hoje as palavras e ações de Jesus, de modo que também nós possamos falar e agir segundo o mesmo amor revelado pelo Filho. É que o Espírito, sopro de Deus em nós, é movimento e transformação. E se o Espírito nos anima, a questão é como estamos sendo fiéis ao Deus que é comunhão de amor, que abraça a todos sem exceção. Em outras palavras, como estamos construindo comunhão entre nós, ajudando os que sofrem. O louvor que prestamos ao Deus Trindade na solenidade de hoje tem o tamanho da comunhão que nosso amor está construindo. Temos uma reflexão do livro Palavra e Vida. Vamos saber o que está escrito aqui sobre este dia da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É algo difícil de compreender para o ser humano. Três pessoas numa só. É um só Deus em três pessoas. Uma só substância divina em três pessoas. Bem, este livro, Palavra e Vida, propõe a leitura orante, Lexio Divina. Aí diz o seguinte, a leitura, muita coisa ainda tenho a dizer-vos, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ele vos ensinará toda a verdade, disse Jesus. Meditação. O que os apóstolos não podiam ainda suportar era aceitar o projeto de Deus que passara pela morte de seu Filho. Custa-nos também entender que a vida plena só pode ser conseguida pelo dom gratuito de nós mesmos. Sem a força do Espírito Santo é impossível aceitar a doutrina da cruz. A oração sugerida: Santíssima Trindade, que habitais em mim, dai-me a graça de amar a todos, mesmo os inimigos, colaborando para a construção do mundo novo. Ação: me esforçarei para me aproximar dos irmãos com coração livre de preconceitos. Vamos a outra interpretação, está no livro Dia a Dia com o Evangelho. Vejamos o que diz aqui. Os discípulos de Jesus haviam recebido dele grande volume de ensinamentos e tinham testemunhado incontáveis obras que ele realizara em favor do povo. Como assimilar tudo isso? Como aplicar devidamente todas as orientações do Mestre? Como poderiam eles ser eficazes na missão, estando ausente Jesus, o seu indispensável líder?
Jesus os tranquiliza. Serão orientados pelo Espírito da Verdade. Este vai comunicar a eles o que ouve de Jesus e do Pai. Não virá como alguém que diz coisas diferentes das que Jesus disse. A fonte é a mesma, Jesus e o Pai. A perfeita harmonia entre Jesus e o Pai e o Espírito Santo coloca o discípulo em situação totalmente confiável. As comunidades cristãs, desde o começo, viveram a presença e a ação da Trindade em sua vida e missão. Vamos agora aos santos do dia. Os santos que receberam a inspiração, a assistência do Espírito. Santa do dia 15 de junho é São Vito, de acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, missionário da Congregação do Santíssimo Redentor, ou seja, ele é redentorista. Vito nasceu no fim do século III na Sicília Ocidental, na Itália, de uma família pagã muito rica e de nobre estirpe. Sua mãe morreu quando ele tinha tenra idade e seu pai contratou uma ama chamada Crescência para cuidar do pequenino. Ela era cristã, viúva e tinha perdido o único filho. Ele ainda providenciou um professor chamado Modesto para instruir e formar seu herdeiro. Entretanto, o professor também era cristão. O pai de Vito encarava o cristianismo como inimigo a ser combatido. Por isso, Modesto e Crescência nunca revelaram que eram seguidores de Cristo. Contudo, educaram o menino dentro da religião. Desta forma, aos 12 anos de idade, embora clandestinamente, Vito já estava batizado e demonstrava identificação total com os ensinamentos de Jesus. Ao saber do batismo, o pai tentou convencê-lo a abandonar a fé e castigou o próprio filho, entregando-o então ao governador Valeriano, que o encarcerou e o maltratou por vários dias. Modesto e Crescência, entretanto, conseguiram arquitetar uma fuga e tiraram Vito das mãos dos poderosos. Fugiram e passaram a viver de cidade em cidade, ficando longe dos algozes. Aconteceu que o filho do imperador Diocleciano adoeceu. O soberano, tendo conhecimento dos dons de Vito, mandou que o levassem vivo à sua presença. Vito rezou com todo fervor e em nome de Jesus foi logo atendido. Porém, Diocleciano pagou com a traição. Mandou prender Vito, que não aceitou renegar a fé em Cristo Jesus para ser libertado. Vito disse não ao imperador e foi condenado à morte no dia 15 de junho, possivelmente de 304, depois de muitas torturas, quando ele tinha apenas 15 anos de idade. Com ele foram martirizados também Modesto e Crescência. São Vito, um santo adolescente, rogai por mim, rogai por nós, um santo de Cristo Jesus. Bem-aventurada do dia 15 de junho é a beata Albertina Berkenbrock, primeira mártir brasileira. De acordo com o site Comunidade Canção Nova, Albertina, considerada a primeira mártir brasileira, nasceu em 11 de abril de 1919 no município de Imaruí, Santa Catarina. Seus pais eram simples agricultores e ela possuía 8 irmãos. Albertina recebeu sua primeira comunhão no dia 16 de agosto de 1928. Desde cedo, despontava na vida de oração, no amor à família e ao próximo, unia-se ao crucificado por meio de penitências. Jovem, centrada no mistério da Eucaristia, ela tinha uma vida sacramental penitencial e de oração. Albertina cuidava do rebanho de seu pai, que lhe deu a seguinte ordem: devia procurar um boi que se extraviou. No caminho encontrou um homem de apelido Maneco Palhoça, que trabalhava para a família. Ela perguntou a ele se sabia onde estava o boi perdido. Ele indicou um lugar distante e a surpreendeu lá, tentando estuprá-la. Porém, não teve êxito. A jovem resistiu, pois não queria pecar. Por não conseguir nada, ele a pegou pelo cabelo, jogou-a ao chão, cortando-lhe o pescoço, matando-a imediatamente. Minha nossa, né? Uma mártir
de Cristo Jesus. Maneco acusou outra pessoa que foi preso imediatamente. Ele fingia que velava a menina e, ao se aproximar do corpo, o corte vertia sangue. Ele fugiu, mas foi preso e confessou o crime. Maneco deixou claro que ela não cedeu porque não queria pecar. Tudo isso aconteceu no dia 15 de junho de 1931, por causa da castidade albertina, não cedeu. Em 1952, na mesma capela onde Albertina recebeu a primeira comunhão, reuniu-se o Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Florianópolis para dar início ao processo de sua beatificação. Devido a várias circunstâncias, de 1959 em diante, o processo de Albertina foi interrompido, sendo retomado no ano 2000. Em uma solene celebração, dia 20 de outubro de 2007, na Catedral Diocesana de Tubarão, o cardeal Saraiva presidiu a beatificação de Albertina Berkenbrock. Santa Albertina, Beata Albertina Berkenbrock, que queremos vê-la santa em breve. Rogai por mim, junto a Deus, rogai por nós. Santa do dia 15 de junho, Santa Germana. De acordo com a visão geral criada pela inteligência artificial do Google, Santa Germana Cousin foi virgem e é uma santa católica venerada dia 15 de junho. Nascida em Pibrac, perto de Toulouse, na França, em 1579, ela passou a infância e a adolescência sob os cuidados de uma madrasta cruel. Apesar das dificuldades, viveu uma vida de humildade e virtudes, sendo conhecida por sua devoção a Deus e por muitos milagres conseguidos com sua intercessão a Jesus após a morte. Germana morreu em 1601, com cerca de 22 anos. Detalhes de sua vida, segundo a inteligência artificial. Infância e adolescência. Germana foi criada por pais humildes, mas sua vida foi marcada pela crueldade da madrasta, que a tratava de uma forma rude como empregada. Tinha uma vida de oração e penitência. Atividades e virtudes. Ela pastoreava rebanhos, ensinava crianças e era conhecida por sua caridade para com os pobres. Morte. Germana morreu na solidão, em sua humilde casa. Beatificação e canonização. Seu corpo, encontrado milagrosamente incorrupto muitos anos após a morte, atraiu muitos devotos. Ela foi beatificada em 1854 e canonizada em 1867. Veneração. Vamos saber da veneração a essa santa. Porque os católicos não adoram santos, eles veneram. É importante que nós digamos isso para esclarecer muitas dúvidas das pessoas. Santos nós veneramos, ok? Então a veneração de Santa Germana ela é conhecida por ser padroeira das crianças, dos pobres e dos oprimidos. Ela também é venerada como protetora do papado. Estou procurando aqui alguma representação que poderíamos passar para vocês, mas não encontro. Algum símbolo. Bem, tem o símbolo do Espírito Santo, que é a pomba, né? Mas eu não encontro aqui o símbolo para a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ah, está aqui. Encontrei. Olha, o Divino Pai Eterno, Santuário Basílica Divino Pai Eterno, já estive lá, divulga essa imagem. Ó. O Pai seria o mais idoso, né? Jesus, o Filho, e o Espírito Santo aqui, essa pomba, representado na pomba. Então é apenas uma representação simbólica. E aqui, ao meio, está Maria Santíssima, a Mãe de Jesus. Então, para a gente entender, é algo simbólico apenas, porque nossa mente é de criatura e não de criador. Então nós nunca vamos entender perfeitamente um Deus único e trino ao mesmo tempo. Uma única substância divina,
em 3 pessoas. É como a água que pode ser dividida em água sólida, água gasosa e água líquida. E é a mesma água, você pode encontrá-la em 3 estados, não é? Sólida, líquida e gasosa. Mais ou menos uma explicação para o Deus único e trino. A água é a mesma, mas em 3 estados. Jesus, o Criador e o Espírito Santo são o mesmo Deus, em 3 pessoas. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Ele providenciará. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3, acate. Afinal de contas, estamos lidando com Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo, do universo, que é onipresente, onisciente e onipotente. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, não importa, a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Temos que estar preparados para ganhar a vida perpétua, a vida por todos os séculos, a vida definitiva, a vida para sempre, com Deus e com todos os salvos. Para isso temos que acreditar em Jesus como Deus, nesse mistério da Santíssima Trindade que celebramos hoje. Temos que ser batizados e temos que nos arrepender dos pecados para não morrer em pecado grave, que é a fase da vida eterna. Ninguém quer viver sem a vida eterna. Eu quero a vida eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel, ou então, @Paulo Roberto Maciel, 6 /.